Tá marcando. Aí. Isso não é uma boa prática, né? Bom dia a todos. Eu sou Adolfo Clair. Perdão pelo um pouco de atraso e um mau jeito. A lição essa semana, ela vai tratar do santuário. Luz do santuário. Eu vou abordar um pouquinho diferente o tema. Vou focar bastante na questão do santuário. Mas é importante a gente observar a seguinte... ter o seguinte ponto de referência. Quando a gente olha para qualquer sociedade antiga, ela é construída em torno da religião. Vou dar um exemplo, Brasil. O que toda cidade brasileira tem? Uma igreja católica central matriz. No centro da cidade. Quando a gente olha para as tribos indígenas, sempre tem o pajé e sempre tem o cacique. Né? O cacique é o líder político e o pajé é o líder espiritual. Quando a gente olha para dentro das sociedades mesopotâmias, os assírios, os babilônicos e tudo, quando havia um ajuntamento de pessoas, sempre havia uma estruturação do templo. E o templo funcionava basicamente como um fundo monetário. Quando a gente observa, para o povo de Israel não é diferente. Quando o povo sai do Egito, Deus ele dá os 10 mandamentos e o que ele já estrutura? O culto. Ele observa a construção do tabernáculo. O tabernáculo ficava onde? No centro das 12 tribos. Às vezes era levado para outro canto. Inclusive, tem um livro que eu acho muito legal. Quem quiser depois adquirir um livro desse, vocês podem baixar o PDF na internet também. Fustel de Coulanges, da Cidade Antiga. Ele trabalha a formação da sociedade grega e da sociedade romana. Aí vocês podem estar olhando e falando, tá, Adolfo, o que eu tenho a ver com isso? A gente é para falar de santuário celestial, santuário terrestre e depois santuário celestial. Exatamente isso. Quando a gente olha para a cidade romana, a gente olha para a cidade grega, a religião ela é o centro da organização política. Lendo esse livro do Fustel de Coulanges, o centro da religião romana sempre foi a família. Por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, uma coisa básica. Quando a gente olha você tem uma expressão lares. Por que na Bíblia era proibido fazer fogo estranho? Quando os filhos de Arão apresentaram fogo estranho, por que eles foram punidos com a morte? Quando a gente olha para esse livro, dentro das religiões pagãs, pelo menos dentro dos romanos, existia o fogo familiar, chamado de lar. Era um espírito antepassado que protegia a família. E esse fogo, essa tradição era passada de pai para filho. Quando os filhos de Arão apresentaram fogo estranho, pode ser que era um fogo nesse sentido do culto pagão. E por isso que ele foi punido com morte. E não é só os egípcios, os romanos. Se a gente for para a cultura japonesa, a mesma coisa. Você tem lá os kamis. O que é o kami? Kami é a palavra que mais se aproxima de Deus. Mas o kami, ele é um espírito ancestral do japonês. Então, quando a gente olha, sempre a religião ela é o centro da visão política. Tanto que no livro Edward Gibbons, The Declínio e Queda do Império Romano, ele comenta o seguinte: o sacerdote nunca se oporá ao político. Nunca. E quando a gente olha para a política da cidade antiga, de Roma, da Grécia, do próprio Brasil, da Europa, sempre a política e a religião ela vai caminhar junta. Raras as vezes ela vai ver um crash. Quando não, a política tenta submeter a religião aos seus interesses, como aconteceu na União Soviética, na União Soviética comunista. Eles rebaixaram a religião. Na mesma coisa aconteceu com o Império Nazista. No tempo de Hitler, ele rebaixou a religião aos interesses do Império. Exemplo, Testemunha de Jeová na época dos nazistas era perseguido. Por quê? Ele não jurava a bandeira. Interessante. Aí, eu quero trazer para a questão do santuário. O centro de toda a adoração de Israel, ela era voltada para o santuário. E o que era o santuário terrestre? Era o tabernáculo, que tinha as tábuas dos 10 mandamentos,
tinha a vara de Arão, tinha tudo organizadinho e era o ponto em que Deus habitava. Deus falava, eu habitarei no meio do meu povo. Quando a gente pega a lição de sábado aqui, tem um verso para memorizar, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu estou ainda pegando o jeito de repassar a lição, porque eu passei muito tempo sem passar. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Esse verso de Hebreus 8, 1 a 2, ele nos diz o seguinte, que o santuário terrestre, ele não era o verdadeiro, ele é uma cópia do santuário celestial. Quando a gente vai lá para Êxodo, a gente vê que Moisés fala assim, ó, Moisés, constrói um santuário como eu te mostrei. Exatamente. Você tem o termo tipo e antítipo. O tipo encontra o antítipo. Exemplo que eu gosto muito. João Batista, quando vê Jesus, ele diz o seguinte, eis o Cordeiro que tira, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma referência ao Cordeiro que morria todo no santuário terrestre, no tabernáculo. Então toda a estrutura do culto está voltada nisso. Um versículo que me chama bastante atenção, ele até está na lição Santos dos Santos, aqui, na lição de segunda-feira, é o termo bode Azazel, Levítico 16. Pode falar, filho. Com relação ao santuário, né? Tudo que Moisés viu, a santidade do santuário celestial foi replicada no santuário terrestre. Então, por isso que ele era aquela representação. O povo não entrava em determinados locais, porque era a representação viva da presença de Deus ali, em todos os compartimentos. Tanto é que mesmo os filhos de Levi, eles tinham que ser consagrados e separados para aquilo. Eles não podiam entrar de qualquer jeito, né, na presença de Deus, porque aquele local ali, para o povo de Israel, era uma representação viva da presença de Deus. Eles viam a presença de Deus através do fogo, através da nuvem e através da fumaça, enfim, tudo apontava para Deus. Então tinha que ser da melhor forma, perfeito, né? Porque o sacrifício de Cristo seria perfeito também. Então, o cordeirinho tinha que ser perfeito, o que apresentava tinha que ser perfeito, tudo de acordo com as instruções que Deus havia dado para Moisés. Deixa eu colocar. É interessante nessa questão do cordeiro perfeito, como você colocou a questão da didática.
Levítico 16, ele apresenta 2 cordeiros, um para o Senhor e o outro para Azazel. Isso, os 2 bodes. Você tem o sumo sacerdote, você tem os 2 cordeiros. Eu quero enfocar nos cordeiros, é interessante. Quando a gente pega a teologia das religiões hoje, algumas religiões hoje, eles entendem que o bode emissário, como as traduções colocam, ou o bode Azazel, eles colocam esse bode como sendo Cristo, como uma função que Cristo cumpriria. Só que dentro do que o irmão colocou aqui, tem um texto muito interessante, que diz assim: sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. A pergunta que surge em Levítico 16, qualquer um que abrir versículos 6, 7, 8, 9, diz o seguinte, que o cordeiro para o Senhor ele era degolado, e o sangue dele era aspergido. Quando a gente vai pro bode Azazel, o bode emissário, ele não era morto e nem o seu sangue era derramado, mas sim ele era expulso de Israel, e ainda o cara que levou ele ficava uma semana longe de casa, porque ele tornava-se impuro. Quando a gente olha em qualquer dicionário de hebraico, Gesenius, Koheler Baumgartner, o léxico do Luiz Alonso Choquel, ele traz a definição para Azazel como um demônio que habita no deserto. E eu coço a cabeça e falo, cara, como é que os crentes de hoje acham que esse bode representa Jesus? Quando você olha para a questão do santuário, e aí entra aquele ponto que eu comentei semana passada, que eu falei igual a matraca. Eles não estudam, eles não conseguem olhar para o ritual do santuário. É uma coisa que se passa despercebida. Assim como o mandamento do sábado, o santuário passou-se despercebido. Miller deixou passar despercebido, né? Alguém quer falar alguma coisa? Sintam-se à vontade. Eu acho interessante, eu estava pensando esse tempo atrás, enquanto eu estudava, como que é a visão de algumas outras religiões sobre esse papel de Jesus como sacerdote. Muitos entendem, por exemplo, que Paulo está sendo só simbólico ali, né? Que está tipo só, é uma comparação, não é literal. Só que se a gente que estuda o Antigo Testamento entende o ministério, tudo que aconteceu anteriormente a Cristo, todo o trabalho sacerdotal, o santuário, enfim, a gente olha para a fala de Paulo descrevendo Jesus como sacerdote, fica muito óbvio. Nisso a gente tem a mais fácil compreensão das 70 semanas, do que Jesus fez, deixou de fazer, o que aconteceu em Cristo 4, enfim. Até o juízo no final. Exatamente. E até a parte ia chegar nisso, do julgamento de Cristo, tem muitas religiões que não pensam nesse sentido. Não é Jesus que está julgando a gente, é Deus, beleza, Deus, mas eles entendem que Jesus teve o papel dele e acabou. Agora Jesus está no céu esperando para ele entrar, sabe? Porque a gente consegue ter essa interpretação de forma tão clara com o estudo da Bíblia. Eu acho muito legal isso. Cara, salvou eu. Seu comentário salvou minha pele agora. Por que as outras religiões não olham para o santuário? Porque eles olham demais para a cruz. E não que a gente não devesse olhar para a cruz. Veja só o entendimento do pessoal lá fora. Exato. Mas como que as religiões de fora olham para essa questão de santuário e cruz? Para eles, Cristo morreu na cruz, ponto e acabou. Ok? Cristo morreu na cruz. Então me explica, por que tem o livro de Hebreus no Novo Testamento para a gente? Por que Deus deixou o livro de Levítico, de Êxodo? Por quê? Existe todo esse processo jurídico, que a gente precisa entender no tocante à salvação. Aí, às vezes, não fica muito claro, por exemplo, como o irmão colocou, perdão não saber seu nome, também não sei seu nome, eu sei que você é filho do Gregório, o Gregório fala muito de você lá, mas sem remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Se você deixa esse detalhe passar, você não entende metade daquilo que aconteceu na cruz. O santuário celestial para as outras pessoas, como elas não estudam isso, aí fica aquela coisa. No passado, a salvação não era pela graça. Era pela lei. A salvação era pela lei, era pelas obras. E agora a salvação é pela graça. Que nunca foi. Aí, quando você estuda o santuário, você percebe o quê? Que a salvação nunca foi pela lei, nunca foi por obras. Desde quando Jesus, lá no Jardim do Éden, né, proveu o sacrifício e a roupa, né, do primeiro casal. E todo o ritual apontava para Cristo. Se Cristo não tivesse morrido como a oferta perfeita, todos os rituais seriam inválidos.
O tipo encontra o antítipo. Se Jesus, por isso que Satanás tentou tanto Jesus, porque ele queria, como passou essa semana, ele não queria matar Jesus. Ele queria que Jesus pecasse. Porque se pecasse, todo o plano da salvação estaria o quê? Por água abaixo. Perdido. E ele ganharia a vitória desse mundo. Então, graças a Deus, né, nós temos a certeza, hoje Jesus venceu o inimigo e todo o ritual de graça foi validado, tanto para nós hoje, quanto para aqueles que faziam os rituais apontando para Cristo. Essa é a certeza. Exatamente. Entender o santuário é a essência de entender a obra de Jesus na nossa vida. E é por isso que o livro de Hebreus ele foi escrito, porque ele coloca o quê? Que Cristo entrou num santuário feito não por mãos humanas. Aí quando a gente abre lá em Apocalipse 11, verso 19, se eu não estiver enganado, lá fala que João viu um santuário no meio do céu. E aí, quando você olha para esse texto, você fala, pô, existe um santuário celestial. Aí você sai, vai perguntar para um canela de fogo, ou para um batista, ou para um presbiteriano, o que ele fala? Não existe santuário celestial. Santuário celestial é coisa de adventista. Aí você olha e fala, mas então por que está escrito o livro de Hebreus? Por que no livro de Hebreus fala que Jesus Cristo ele é o sumo sacerdote? Se não existe santuário celestial, não há necessidade de um sumo sacerdote. Né? Como comenta a lição de domingo aqui, né? Eu acabei mencionando a lição de segunda-feira, eu vim para domingo. Né? Aqui também, só um pouquinho na lição de sábado, vai mencionar, depois do desapontamento, 1844, alguns mileritas compreenderam que as profecias das 2.300 tardes e manhãs não tinha a ver com a volta de Jesus como foi entendida, mas como obra de Cristo no santuário celestial descrita no livro de Hebreus. Veja, como eu comentei, Miller ele não entendia o que era o santuário celestial, por isso que ele errou o evento. Ponto. Alguém tem algum comentário acerca disso? Quer falar alguma coisa? Johnny Bravo? Top. Posso partir para um outro ponto de vista? E aí a gente entra na questão de o juízo chegou. Existe um texto na Bíblia que eu acho que é o texto mais bonito da Bíblia, mas para mim também é o mais aterrorizante. Vocês têm uma ideia do que qual texto possa ser esse? João 3,16. É o versículo mais bonito da Bíblia, na minha opinião. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o texto mais lindo, porque ele fala o quê? Que Deus amou o mundo. Só que tem uma coisa, ele é o versículo mais aterrorizante para mim e para qualquer pessoa. Por quê? Quando a gente olha para o versículo 17 e versículo 18, fala assim, porque aquele que crê em mim não será julgado, mas aquele que não crê já está condenado. Pensem no peso desse texto. Deus ele amou o mundo, que ele ofereceu o Filho dele, e quem não crê no Filho dele já está condenado. E quem crê nele não passa pelo julgamento. Opa, existem algumas coisas aqui. Quem crê, quem não crê, e quem crê e vai ser julgado. Isso me aterroriza um pouco. Literalmente. Talvez vocês nunca ouviram outra pessoa falar sobre isso, mas isso me aterroriza. Porque eu penso e falo, cara, se eu não falar de Jesus, se eu não apresentar Jesus para as pessoas, se elas não aceitarem, se eu falar e elas não aceitarem, elas estão condenadas. Se eu não falar e elas não conhecerem, elas já estão condenadas. E se eu não falo, eu vou ser julgado porque eu não falei. Já pararam para observar esse texto por esse ângulo? É uma responsabilidade, uma missão, né? Muito grande. Exatamente. A cada um de nós. E aí a lição de terça-feira ela comenta o seguinte, o juízo chegou. É muito louco. Eu vou pegar um outro ponto para traçar como paralelo. Temos quanto tempo ainda, professora? 10 minutos. 11, né? 11. 11 minutos. É muito louco porque o juízo chegou. É interessante que quando a gente olha num paralelo, quando Jesus ele vem pregando, em todos os 4 evangelhos você vai ver uma coisa muito interessante. Principalmente no evangelho de Lucas, que diz o seguinte, o reino dos céus é chegado até vós. Me permitam uma gíria um pouco não muito educada, mas que bagaça é essa de o reino dos céus chegou? Peraí, como o reino dos céus chegou? Vamos observar o seguinte ponto. Quando Cristo ele chegava num lugar, ele falava, o reino dos céus é chegado a vós. Mas como que o reino dos céus chegou a vós?
não aconteceu a descida da Santa Cidade, não houve destruição do Império Romano, não houve o fim dos tempos. Como o reino dos céus chegou? O reino dos céus era a própria pessoa de Jesus. Quando eu trombo com um crente, eu sempre faço a seguinte pergunta: o que é evangelho? Evangelho é Cristo. Não é nada mais do que isso. Os 4 evangelhos são as boas novas sobre a vinda de Cristo, nascimento e morte. Aí entra a questão, não sei se eu estou sendo claro, do juízo. Muitas vezes a gente pensa assim, o juízo vai acontecer. Não, o juízo está acontecendo. Assim como o reino do céu já tinha chegado para aquelas pessoas, que o reino dos céus era o próprio Jesus, que as boas novas era a vinda do próprio Messias, que ele era quem falava pessoalmente para eles, o juízo é a mesma coisa. Ele vai acontecer um juízo, que é o chamado juízo executivo, mas existe um outro tipo de juízo que ele já está acontecendo agora. Um livro que eu li muito tempo atrás, que eu tenho inclusive até hoje, é o chamado Novo Mundo. E ele coloca o seguinte, do Alphonse El-Babac: quando Cristo vier, ele não vai julgar ninguém. Ele só vai executar, porque o julgamento já ocorreu. Quando ele se levantar do santuário celestial e falar assim, eu vou descer lá para a terra para resolver essa bagaça, está feito, o que vai acontecer? Já foi definido. Quem é puro está puro, quem é impuro está impuro, quem está salvo está salvo, quem está perdido está perdido. O juízo, para nós, já chegou. Ele está acontecendo agora. Nesse exato momento, nós estamos sendo julgados por ações, por falas, por palavras, inclusive as que eu acabei de mencionar. A gente está sendo julgado. Que a gente entende dentro da Igreja Adventista que é chamado de juízo pré-advento, ou conhecido como juízo investigativo. Só que, quando a gente volta para as pessoas das outras denominações, a gente volta para outras questões, eles não observam como funcionava o santuário terrestre. Eles ignoram a carta de Hebreus. Por quê? Simplesmente para eles o que aconteceu na cruz resolve tudo. Inclusive, antes do dia do Yom Kippur, né? O que acontecia? Levítico 16. Eles tinham que afligir as almas. Eles não compareciam de qualquer jeito, né? Eles antes já pediam perdão a Deus, já comungavam uns com os outros. No dia do juízo era a aceitação de Deus, né? Então eles compareciam já preparados para ele. Não era assim, amanhã é o dia do juízo, eu vou lá de qualquer jeito, não. Então hoje, o juízo final, né, no dia do juízo, era a confirmação. Seria a volta de Jesus mesmo. Então, quem estiver preparado, vai. Quem não estiver preparado, não vai dar tempo de preparar. Aí quando eu vejo as virgens aqui, não está falando para quem está fora, né? Está falando para quem está dentro. Aí o que acontece? Quando eu era pequena, eu achava que só as 5 tinham dormido. Só que não, todas dormiram. Todas estavam dormindo. Porque o noivo estava demorando. Só que tinha uma diferença. Sim, tinha azar suficiente. O Espírito Santo era tão presente na vida delas, que na hora que o noivo chegou, elas estavam prontas para isso. Aí, e as outras, elas não tinham azeite suficiente e aí ficaram para trás. Aí eu vejo assim, essa questão do Espírito Santo. As coisas vão ficar cada vez mais difíceis para o povo de Deus. Então, lá quando, se eu estiver viva, o decreto dominical sair, que eu tenho que preparar minha vida, eu não vou aguentar. Não vai ter azeite suficiente. Então, é hoje que a gente deve fugir das nossas almas. Passar para Deus tudo aquilo que impede a nossa comunhão, pedir para Ele nos mostrar aquilo que impede. Porque não é o grande pecado que vai nos deixar fora. São as raposinhas, né, que a gente às vezes nem percebe que está deixando fora do reino de Deus. Então, hoje é o momento de estar preparando para que o azeite seja inundado na nossa vida. Perfeito. Que oração? Alguém tem mais algum comentário? Eu posso voltar um pouquinho? Pode falar, filha. Em relação ao santuário, né? Isso. As gerações, elas não entendem como tudo mais. O santuário é tão importante como a cruz. Por que a gente fala isso? É a cruz do carneiro. E aí, lá em Mateus, deixa eu ver esse versículo. Mateus 18, em verdade, o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Ligados na terra Será desligado. Ligado nos céus. É tão fácil de entender que Deus, ele pensou assim, bom, eu não vou voltar
também quando nós fazemos o nosso trabalho, é refletido lá no céu. Não, perfeito. Perfeito. Ah, você tem mais tempo, porque 10 horas eu vou lá e falo que tem mais 5. Ah, perfeito. Não, tranquilo. Pode falar, Felipe. Complementar, né? A gente tem uma frase na lição que fala: no juízo você não precisa ter medo, e sim felicidade e esperança. O que a Ana falou é perfeito e finaliza com: é uma forma didática, mas Deus também faz isso porque Ele quer habitar no meio de nós. Ele habita no céu, Ele queria habitar no meio do povo dele, e hoje em dia Ele também quer habitar no meio de nós. Então, quando a gente vê o santuário, é uma promessa de um Salvador que cria, é uma promessa de um juízo que vai vir, mas também é algo presente. Deus habita no meio de nós. E sofreu as mesmas coisas que nós. Portanto, ele sabe interceder por cada um dos seus filhos. Dali saiu 2 comentários interessantes. Por que nós temos medo do juiz? Você sabe que ele conhece? Nós... Ele não nos conhece os juízes aqui terreno, né? Vamos lá. O nosso sistema jurídico, ele é baseado no sistema romano de leis. Então o juiz é alguém que ou ele te dá salvação ou ele te dá condenação. Quando a gente olha para o texto bíblico, e aí eu quero complementar o que você disse, mas também tem um comentário da irmã que eu quero complementar. O que acontece? Quando você olha para a Bíblia, você tem um livro de juízes. O que era um juiz no tempo bíblico? Um libertador, um salvador, um resgatador. Sansão foi um resgatador, Gideão foi um resgatador, Débora foi uma resgatadora. Então, quando nós ouvimos falar de juízo na Bíblia, não é para ter medo, é para ter esperança, como você colocou. Mas a nossa cultura faz com que a gente tenha medo do juiz, porque eu não tenho moral de ficar na frente do juiz. Quer dizer que eu fiz alguma coisa errada ou alguém está me processando. Não é? Então, às vezes nós temos medo do juízo, nós temos medo de estar diante de Deus, porque nós não olhamos para Ele pela nossa cultura, por causa da nossa cultura, da nossa cosmovisão, nós não olhamos para Ele como um salvador e um resgatador. A gente olha para Ele como um cara um punitivo e alguém que pode mandar a gente para o lago de fogo. E não é assim. Como diz João 3,16, um versículo mais bonito, mas para mim o mais aterrorizante. Porque Ele amou o mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça e não passe no juízo. Porque o juízo já está acontecendo. Pegando o comentário da irmã, perdão, não sei seu nome também. Ô, Ana, você mencionou a construção da sua casa, né? Que ele está pagando, com certeza. O que é a cruz? A cruz, ela é completa em si mesma. Por exemplo, todo pedreiro, todo trabalho é feito por etapas. Eu não sei a profissão de vocês, mas todo o nosso trabalho é feito por etapas. Você primeiro constrói a fundação, depois constrói as paredes, depois constrói a laje, depois você entra para dentro, reboca, depois você faz o contrapiso, coloca o azulejo. Tudo é feito por etapas. A cruz é uma etapa do plano da salvação. Ela é completa em si mesma, ela é perfeita, ela é suficiente para a salvação, mas ela é apenas não é apenas uma etapa, é a etapa mais importante, mas é uma etapa que faz parte do processo da salvação. E aí temos o santuário celestial que completa tudo isso. Né? É igual a volta de Cristo. A volta de Cristo não é um juízo final em si, mas é uma etapa que vai acontecer. O juízo investigativo está acontecendo, Cristo salvou todo mundo na cruz e no dia da vinda dele, juízo final e fogo. É o ápice, exatamente. Deixa eu pegar mais um ponto aqui, deixa eu pegar aqui estudo adicional, Levítico 16. Se alguém tiver mais alguma pegada aí, algum comentário, a gente mete bronca, sinta-se à vontade. Tem uma coisa que você comentou semana passada, a gente estava conversando sobre as 2.300 tardes e manhãs. E você falou assim, talvez as pessoas não comentarem ou não falarem muito no sermão, é porque foi repetido demais. Lembra desse comentário ou não? Foi você. Eu normalmente, não, às vezes tem coisas que eu demoro para responder, que eu não pego na hora, mas eu gravo quem foi. É interessante a gente observar o seguinte, existe uma diferença entre... Os comentários estão acirrados, né? Mas nós temos 5 minutos para encerrar a escola sabatina. Esse é o momento mais chato, mas necessário. Eu passei a semana inteira raciocinando nisso. Quando a gente repete uma coisa demais, ela se torna monótona. Por exemplo, todo mundo aqui já deve estar cansado de ouvir falar de sábado, não foi isso? É isso, porque isso é mencionado todo momento, toda hora.
Só que tem uma coisa interessante, profecias como 70 semanas, 2.300 tardes e manhãs, Daniel capítulo 7, Apocalipse 13, Apocalipse 17, muitas vezes está sendo esquecida. O próprio santuário, o estudo do santuário aqui, quando foi a última vez que eu peguei para ler um livro sobre o santuário? A última vez que eu fui pegar, ontem estava passando um PDF para alguns amigos, eu fui passar o livro Santuário do M.L. Andreessen. A última vez que eu olhei para o livro foi em 2018. 2018, estamos em 2024. A última vez que eu estudei sobre o santuário foi 6 anos atrás. E existem pessoas na nossa igreja de vários níveis, pessoas que hoje entraram há 3, 4 anos, que nunca ouviram falar do santuário celestial num sermão. Então, às vezes, um sermão, uma doutrina, ela vem sendo esquecida, porque foi muito falada no passado, mas hoje ela é deixada de lado. Aí até estava numa live ontem conversando com um amigo. Por exemplo, existe uma discussão chamada pré- e pós-lapsarianismo. Eu creio que a maioria de vocês nunca ouviu falar e é uma discussão que a galera que discute bastante. Hoje não está tão em alta, mas 8 anos atrás estava bombando, todo mundo estava discutindo sobre o assunto. Então, existem assuntos que eles aparecem mais e aparecem menos. Graças a Deus, por causa dessa lição, muita gente, muitas igrejas estão falando sobre Daniel e Apocalipse, que vinha sendo esquecido em muitas igrejas há muito tempo. Fazia mais de 10 anos que eu não ouvia falar um sermão sobre Apocalipse, sobre Daniel, um sermão específico. Essa semana teve o quê? A semana de oração sobre profecia e Apocalipse. E talvez a própria questão do santuário venha sendo esquecida e deixando de ser aprendida. Vou dar um exemplo quando eu entrei na igreja. É minha última fala aqui. Quando eu entrei na igreja, eu cheguei para uma irmã. Falei, irmã, qual que é aquele... Não, foi um irmão. Irmão, qual é aquele texto que fala que os mortos não sabem de nada? O cara olhou para mim e falou, pior que eu não sei, cara. Pergunta pro Claudinei que ele deve saber. E eu perguntei para ele assim, quanto tempo você tem de adventista? 20 anos. Falou com a boca cheia. E eu tô já com esse mau hábito, já que eu tô adventista velho também, já tô com esse mau hábito. Eu tô há 20 anos na igreja. Qual que é aquele versículo que fala sobre que os mortos não sabem de nada? E ele não sabia me responder. E eu só queria saber Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6. Então talvez por tanto tempo a gente está sentado aqui, a gente se esquece de algumas doutrinas fundamentais. E o santuário celestial, ele é fundamental na teologia adventista. Primeiro por quê? Compreensão de salvação. Segundo, porque as igrejas lá fora vivem batendo na gente acerca disso. Quem aqui nunca foi questionado sobre isso? Todo mundo já foi questionado sobre sábado, santuário celestial, Ellen White, interpretação profética, 70 semanas e assim vai. Então assim, se alguém quiser comentar alguma coisa, sinta-se à vontade. Jesus defendendo a gente ali o tempo inteiro e as testemunhas ali que vão decidir a sentença. Jesus defendendo a gente sendo acusado, Jesus ali do nosso lado defendendo a gente, as testemunhas, estou de acordo, o juiz só aplica a sentença. Você entende? Não tem causa perdida. A gente sabe o que fazer e como fazer. É só executar, é só estar com Jesus, é só permanecer na cruz cada dia, buscando a Jesus todos os dias. A sentença já foi dada. A gente sabe qual vai ser o desfecho final. A gente só perde ela se a gente quiser. Já percebeu isso? Ou ignorar, né? A gente só perde a salvação se a gente quiser. Porque a gente sabe a sentença. A gente sabe quem está na nossa defesa. Quem vai ser o nosso advogado. Quem vão ser as nossas testemunhas. Então só perdo essa batalha se eu quiser. Olha aqui. Cara, eu vou complementar o que você está dizendo. Vou só dar uma falinha de 30 segundos. Eu vejo algumas pessoas dentro da nossa igreja que estudam muito quer saber sobre maçonaria, seita secreta, domínio, isso. Eu
falo, gente, se você olhar para Apocalipse, se você olhar para Daniel, Daniel capítulo 2, você sabe que quem está no controle é Deus. Por que eu vou ficar querendo saber estudar essas coisas? Eu vou estudar sobre o Império Romano, vou estudar Império Babilônico, Assírico e por aí vai. O resto eu já sei. Né? Só que muitas pessoas elas gostam de ficar querendo achar pelo em ovo, né? E aí se esquecem de estudar as doutrinas básicas da nossa igreja para ficar querendo falar sobre, sei lá, maçonaria, fim do mundo e essas coisas. Quando Daniel 7 já foi. Alguém poderia orar por nós? Algum corajoso? Pode ir lá, irmão. Querido Deus, amado Pai, graças te damos por ter agora mais uma vez ouvido a sua palavra. Agradecemos pelos ensinamentos que o Senhor deixou registrados a nós. Nós possamos sempre nos dedicar a estudá-los, a compreendê-los com a bênção do seu Santo Espírito. Pedimos que o Senhor esteja conosco também no restante dessa programação desse especial sábado. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.